Olá pessoal, eu sou Valdecir Caone, professor universitário, coach, autor de mais de 10 livros para desenvolvimento pessoal e profissional. E hoje eu estou aqui para falar sobre algo muito importante. Seja produtivo, maximize o seu desempenho. Você já teve a sensação, ao final do dia ou semana, de que você não produziu o suficiente, tanto no lado profissional quanto no pessoal? Se sim, não se preocupe, você não é o único. A maioria das pessoas acabam tendo esta sensação, mas há algo que você pode fazer para aumentar a sua produtividade sem ficar mais exausto do que de costume. A primeira dica para se tornar produtivo é planejar o seu dia a dia na noite anterior. Sempre antes de dormir, tire alguns minutos para planejar a sua agenda do dia seguinte. Liste todos os seus compromissos em ordem de prioridade, de maneira que as mais difíceis sejam executadas em primeiro lugar. A segunda dica é você identificar os seus períodos de produtividade. Algumas pessoas produzem mais de manhã, outras à tarde e ainda aquelas que preferem produzir à noite ou de madrugada. A terceira dica é você fazer uma coisa de cada vez. Não adianta querer fazer várias coisas ao mesmo tempo e não finalizar nenhuma delas. Muitas pessoas tentam ser multitarefas e ao final acabam tendo que refazer o trabalho por não ter a qualidade desejada. A quarta dica é você priorizar o que deve ser feito. Se você listou uma tarefa apenas porque ela é agradável, mas não é urgente, remova ela de sua lista de afazeres. Faça somente aquilo que realmente é importante e que lhe trará resultados. Existe uma regra chamada 80-20, que se refere ao fenômeno em que 20% das ações levam ao 80% dos resultados. Então, identifique quais são esses 20% e faça estas atividades em primeiro lugar. A quinta dica é você fazer de sua lista um hábito de controle. É claro que no dia a dia irá aparecer atividades que não estavam em sua agenda. Neste caso, adicione ela ao lado da atividade que está sendo realizada e verifique se realmente aquela atividade precisa ser realizada no mesmo dia. Caso contrário, transfira ela para outro dia. A sexta dica é jamais adiar as suas tarefas. Muitas das tarefas você terá vontade de deixar uma determinada atividade para fazer em outro horário ou dia, mas jamais faça isso. Mantenha a sua rotina e siga fazendo as suas atividades em ordem. A sétima dica é você utilizar ferramentas de produtividade. Se não tem o hábito de utilizar a tradicional agenda, que tal utilizar outras ferramentas por intermédio de seu smartphone? Como exemplo, você pode utilizar o Google Note. Com ele você poderá criar listas de tarefas, fazer pesquisas na internet, mandar mensagens, realizar chamadas, fazer anotações e várias outras funcionalidades utilizando apenas o comando de voz. Este é apenas um exemplo. Há várias ferramentas disponíveis na internet. Faça uma pesquisa e adote aquela que mais lhe agradar. A oitava dica é você praticar a meditação. Quando você se sentir exausto, pare por 5 minutos, feche os olhos e reflita sobre o mundo à sua volta e como você interage com ele. Apenas 5 minutos pode renovar as suas forças e tornar a execução das atividades muito mais produtiva. A nona dica é você dormir bem e acordar mais cedo. Quando você tem uma boa noite de sono, o seu rendimento durante o dia será maior. Não estou falando em horas, mas sim na qualidade de seu sono. Para isto, afaste-se de todos os dispositivos que podem lhe atrapalhar o seu sono. Tendo uma boa noite de sono, com certeza você conseguirá acordar mais cedo. Acordando mais cedo, o seu dia a dia será mais produtivo e você conseguirá realizar mais tarefas. A 10ª dica é ser organizado e eliminar as distrações. A organização leva à produtividade.
Portanto, mantenha tudo de forma que você não perca tempo para localizar. Crie o hábito de ter horários para entrar nas redes sociais ou outros apps. Se o desenvolvimento de suas atividades não depende da internet, a sugestão é que corte o acesso por completo. Você irá perceber que o seu rendimento será maior. A 11ª dica é criar o hábito de delegar as tarefas ou até mesmo de terceirizar a produção. Se há atividades que outra pessoa possa fazer, você deve delegar. Fique somente com as tarefas que são exclusivamente sua. Outra opção é terceirizar a produção. Tem se tornado comum a contratação de um profissional freelancer. A 12ª dica é aprender a dizer não. Antes de mais nada, pense em você para depois pensar nos outros. Você não pode dizer sim e fugir do seu objetivo traçado somente para agradar a outras pessoas. Por fim, defina uma meta e tire férias. Sem metas é como os dizeres de Alice no filme O País das Maravilhas. Qualquer caminho leva a qualquer lugar. As metas devem ser estabelecidas a curto e a longo prazo. Jamais deixe de tirar férias. As férias servem para você renovar as suas forças para mais um ano de trabalho. Você só será produtivo se seguir essas dicas. Transforme elas em hábito e com o passar do tempo, você perceberá que terá tempo até mesmo para desenvolver outras atividades dedicadas somente a você. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.